Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras tenho como entrevistado o professor José Francisco Grezana, que é coordenador do curso de Educação Física na FADEP. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Magazine Avenida 2, com as melhores marcas. Zinco, acostamento, Morena Rosa, Maria Valentina, Dudalina, individual. Na Tapajós, número 172, Pato Branco. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. Preve inaugura em Pato Branco. Ressound Centro Auditivo. Aparelhos auditivos para cada necessidade. A Ressound é uma das maiores fabricantes de aparelhos auditivos do mundo, sempre com inovação em tecnologia e design. Preve em Pato Branco, na Rua Tocantins, 1702 Centro. Ressound Centro Auditivo. Aguarde! Tudo bem contigo, José Francisco Grezana? Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui contigo. Que bom. José Francisco, ou Chico também, que é o conhecido como nosso professor na coordenação de Educação Física na FADEP. Chico, Francisco, melhor falando Francisco, como é que você, a sua vinda a Pato Branco, a sua origem, como é que foi que você faz parte agora da nossa grande FADEP em Pato Branco? Como é que você tem toda a sua história aí? Bem, Fábio, eu sou oriundo da região sudoeste, né, do município de Chopinzinho, e por um longo tempo, né, na minha formação como atleta, como profissional de educação física, eu estive muito ligado com a gestão esportiva, certo, como secretário de esportes de município, e também como atleta. Então, a minha vinda a Pato Branco em 1984, certo, foi o primeiro momento que eu vim para cá, foi como atleta, e em 1993 eu retorno a Pato Branco aí para desenvolver os trabalhos do escritório regional da Secretaria, da Superintendência Estadual de Esportes, depois passou a ser Paraná Esporte e hoje a Secretaria Estadual de Esportes. Então, eu venho, né, em dois momentos, um específico como atleta e um segundo para pensar junto com os dirigentes esportivos da região sudoeste o que haveria de necessidade no desenvolvimento e na implantação de programas do esporte e lazer da região. Certo, mas Francisco, a sua vinda, então, você falou como atleta. Qual seria a modalidade de atleta que você exercia na época, quando era mais jovem? Perfeito. Eu jogava voleibol, Fábio. Joguei em Pato Branco, na região, mas eu tive 2 anos, 2 anos de formação mesmo, enquanto atleta, e depois essa experiência eu repasso algumas equipes a qual eu comandei, que foi 2 anos em Concórdia, jogando voleibol, na equipe ADC Concórdia, que havia uma parceria com a empresa Sadia. Certo.
Então, Francisco, agora com toda essa gabaritagem, estudos e preparos, eu tomei conhecimento que você tem uma obra de metodologia do ensino na educação superior, Pesquisa como Princípio Educativo. Autores Sidney Pitan da Silva e José Francisco Grezana. Me explique o que você trata essa obra aqui literária na área da educação física. Bom, Fábio, no momento que eu assumo junto com o colega Santiago Pitti a coordenação do curso de Educação Física da FADEP, isso no 2001, certo. Né? A gente começa a perceber uma necessidade da profissionalização, ou como falaria o Paulo Fenster-Schaffer, na profissionalidade docente. A partir daí, nós, junto com os colegas que ingressam no curso, nós vamos pensando e trabalhando nessa busca, né, de determinadas ações e na relação de ensino, pesquisa e extensão, que é onde o profissional, o professor universitário deve ter sua tríade, né? Essa pirâmide deve estar bem consolidada. E nesse contexto, a gente vem fazendo alguns escritos e pensando um pouco, né, na formação do profissional que atua no ensino superior. Bom, mas isso há uma interrupção em 2004, no momento que me afasto da coordenação, e o professor Santiago Pitti vai a Florianópolis dar sequência aos seus estudos no doutorado. E no meu retorno à coordenação em 2008, na coordenação do curso da FADEP, eu encontro o professor Sidney Pitan, que havia recebido um desafio do IBPEX na produção de um livro sobre pesquisa como princípio educativo. Nesse momento, eu sento com ele e também passo a integrar, né, ao convite, né, da IBPEX para integrar isso a partir de alguns escritos que já havia produzido. Bem, o livro, basicamente, ele tem uma pergunta clara, né? No ensino superior, vale a pena escutar ou produzir? Essa é a grande pergunta, né? Se ainda trabalhamos no formato de funil, né? O nosso aluno simplesmente joga um depositário, né, que recebe informações, ou a partir dos problemas estabelecidos na sua realidade vivida, porque isso que é o primeiro passo, onde há uma necessidade, e o que é significativo para o aluno é o momento que ele enxerga isso no seu trabalho, ou no início, né, da sua formação como trabalhador de uma profissão, e ele observa que isso é necessário para que ele compreenda a realidade a qual ele vive, né, a realidade vivida desse aluno. Então, há, vamos dizer assim, um primeiro momento extremamente importante, que é a entrada dele no ensino superior, e aonde você passa de um processo de apenas ensinagem, mas um grande processo de início da pesquisa para que ele possa entender o espaço a qual ele está entrando, que é o espaço da universitário, que rompe muito com a ideia da formação escolar até o nível médio. Então, eu acredito que o livro traz muito essas categorias, né, de tentar fazer com que o professor também entenda que, num primeiro momento, ele deve compreender as diversas formas de compreensão do mundo dos sujeitos, certo, né? Seja ela pelo materialismo histórico, seja ela pelo positivismo, mas o professor deve se compreender primeiro como ele vê o mundo, ao mesmo tempo para que ele possa entender as diversas visões de mundo que ele terá em sala de aula. Então, acho que esse é o primeiro passo. Né? Compreender como toda essa evolução de uma concepção moderna, pós-moderna, enfim, como isso está estabelecido no espaço ao qual ele trabalha. E a partir daí, fazer com que a sua disciplina tenha essa característica, né, essa necessidade de significado para que o aluno, num futuro, ele tenha algo que a gente chama de um conhecimento que seja duradouro, não dogmático, mas duradouro, porque aonde ele estiver intervindo, ele pode utilizar esse conhecimento e transformar a realidade vivida pelos sujeitos a partir da sua realidade vivida, que é a do professor, ou desse profissional formado. Então, é uma relação extremamente dialética, tanto do professor quanto do aluno, né, durante todo o percurso de formação. É isso que ele se debruça um pouco a obra. Então, Francisco, analisando toda essa dialética, essas informações que você acabou de passar, a gente sabe muito bem que na educação física existem duas vertentes, duas linhas de estudo, a licenciatura e o bacharelado.
E eu gostaria que você me explicasse isso, porque muitas vezes a gente ouve falar na imprensa ou na escola mesmo, nas faculdades, educação física. O profissional se formou em educação física, mas o que seria a licenciatura e o bacharelado? Bom, aqui acho que cabe um parênteses aqui, porque isso é uma mudança da legislação que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu. Ainda há uma confusão, me parece que se alega que essa mudança vem em virtude de alguns interesses dentro da própria área, ou do Conselho, ou do CBCE, que são dois grupos distintos na educação física, né, mas que buscam hoje melhorar a qualidade e a fiscalização desse profissional. Certo. Nós tínhamos uma legislação, a 03/87, que formava o licenciado com atuação plena. Deixar bem claro, não era licenciado para trabalhar na licenciatura plena, não, com atuação plena em todos os campos. E existia o bacharelado dentro dessa resolução também, que estava estabelecido, mas que fazia somente o trabalho a qual o bacharel hoje faz, que é fora do espaço da educação básica, em qualquer outro campo de atuação. Bom, a partir de 2002, através da Resolução 01, o Conselho Nacional de Educação deixa muito claro o que são as licenciaturas. O número a carga horária para formar um professor e o que deve ser formado esse professor, quais são as disciplinas, quais são as áreas de formação. Sim. Bom, a partir daí todos os cursos, né, passaram por uma reformulação e retoma-se uma discussão novamente pelos coordenadores dos cursos de Educação Física, junto com o Conselho Nacional de Educação, sobre o bacharel. E em 2004, uma resolução 07 de 2004 estabelece a formação do bacharel. Aí nós temos, vamos dizer assim, um ponto onde que determina que existem duas formações na educação física claras, não são nem duas habilitações, são dois cursos distintos. Um que forma para atuação na educação básica, amparado pela legislação que forma todas as demais licenciaturas, que é a 01/2002, com 2.800 horas, um curso em 3 anos, a qual a FADEP já vinha formando isso desde o ano de 2001, evidente ainda com a ideia da atuação plena, mas que a partir de 2008 isso ficou bem claro, é um curso específico, que trabalha com os alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e das suas diversas modalidades, seja ela na educação profissional, jovens e adultos, educação especial, enfim, ela vai transitar dentro dessas modalidades dos níveis de ensino. E o bacharel, com uma característica específica, com um objeto de estudo diferenciado da licenciatura, acho que aí é onde que nós podemos identificar melhor a formação de um profissional e de outro, aonde vai atuar como recreacionista, tanto de hotéis quanto de estações ecológicas, com práticas de aventura, no treinamento esportivo, e algo que vem crescendo muito dentro da educação física, até por esse profissional ser incluído em programas do Ministério da Saúde, como o Núcleo de Assistência Social, de Assistência à Saúde da Família, o NASF, as academias de saúde, que não são essas academias da terceira idade que a gente vê que é um outro formato, né, que está ligado direto ao Ministério da Saúde. Enfim, é uma área onde me parece que há um grande campo desse profissional que não se limita mais a uma aula de musculação numa academia ou simplesmente num formato de personal, mas que ele tem uma responsabilidade muito grande em compreender todas as patologias que estão que afligem a sociedade nesse momento, e ele deve ser um profissional voltado a intervir na melhoria do bem-estar social desse sujeito. Certo. Então, Francisco, analisando também essas informações, dias atrás, da imprensa nacional, nós tivemos um episódio, eu como torcedor do Internacional, fiquei muito preocupado, que quando o Fernandão assumiu como técnico do Internacional, ele foi barrado porque ele não tinha o curso de educação física. Seria então pelo fato que ele não tinha o curso de bacharel ou de licenciatura? Porque ele não tinha o curso que prepara para ser técnico desportivo. O curso que forma para ser um técnico desportivo, e aí a possibilidade, através de especializações ou dos próprios cursos de níveis das federações para uma determinada modalidade,
é o bacharel. É o bacharel, então. Isso. Então, ele deveria ser bacharel em educação física. Esse foi um caso do próprio Ricardinho no Paraná Clube, né? É uma semelhança. E hoje a legislação é muito clara. Para atuar nessas funções, você deve ser primeiramente um profissional de educação física que terá toda a formação, né, necessária para compreender os processos de formação e de aperfeiçoamento para o treinamento desportivo. Essa é seria uma especificidade de formação, né, onde eu poderia me especializar na área da educação física como bacharel. Se você me perguntar, e o licenciado? Não. Essa não é uma função e nem é formação do licenciado. O licenciado deve dar conta, e com muita competência, do espaço escolar. Me permita, Fábio, deixar um pouquinho claro, mas não são as mesmas práticas corporais, não são os mesmos esportes. O esporte é um conteúdo da educação física, ou se pensar pelo jogo, ou se pensar pela recreação, pelo lazer. Não. São formas extremamente diferentes de começar a perceber a formação de um sujeito. Por mais que o profissional, como bacharel, que trabalha numa escolinha, ele deva formar a partir de uma visão técnica, ele também deve pensar na formação mais ampla desse sujeito. Mas a primariedade dele e a busca dessa criança ou desse pai além da formação pessoal dele, formação como cidadão, é a busca de um esporte, de que ele compreenda, de que ele aprenda, que ele tenha alguma possibilidade, ou se não de ser um atleta de expoente, mas que ele possa conseguir algum espaço, como uma bolsa de estudo, né? Ou que ele possa conviver melhor, né? Numa formação mais ampliada daquele esporte, ou de uma luta, ou, enfim, de uma dança específica. Né? Certo. E o licenciado, nesse momento, a formação dele, por mais que ele utilize algumas dessas ferramentas, mas elas têm um outro caráter, que é a formação cidadã primeira. Então, uma aula de voleibol, ela deve, ou de vôlei, ou de futebol, ou de handebol, ela deve ter um tema muito mais importante que antecede. Seja uma discussão de gênero, seja uma discussão de saúde, seja uma discussão de classe social. É isso que cruza primeiro com uma ferramenta ou com uma instrumentalização desse profissional, uma instrumentalização técnica, que seria os esportes, os jogos. Esse cruzamento primeiro, ou essa primariedade das ciências sociais, é que deve preponderar hoje na formação do licenciado. Então, creio que você consegue compreender que há, vamos dizer assim, uma grande diferença no momento em que eu vou pensar na formação de um profissional de educação física licenciado, a qual definimos hoje como objeto de estudo dele a cultura corporal de movimento, e do bacharel, a qual também pensamos numa mudança de objeto de estudo, que é o movimento humano. Então, isso já me dá conceitos e características bem diferentes. Certo. Mas agora, colocando na prática a educação física, a gente viu o lado empírico de estudos, de análises, né, da educação física. O mercado de trabalho nosso hoje, as empresas, e a gente sabe muito bem que a própria FADEP, ela tem sempre visado o mercado de trabalho, que o estudante saia com uma visão voltada para o mercado de trabalho. Como é que você vê a nossa educação física saindo da instituição, o profissional saindo e entrando dentro das empresas, e a gente tem visto nas grandes cidades, nas pequenas e médias agora também, um profissionalismo maior por parte dessas pessoas, dos professores, apresentando os seus ensinamentos dentro das corporações econômicas. Como é que se vê esse lance, essa mudança de paradigmas e de ideias, de pensamentos sobre educação física e esporte e questão do estresse, questão emocional, questão da vivência do funcionário dentro da empresa, aliado também à questão do sedentarismo? É bastante complexo, né? Perfeito, Fábio, mas vamos tentar fazer uma caminhada juntos aqui. Eu acredito que, utilizando o Paulo Fritzenschärfer novamente, acho que ele tem uma frase fantástica. Ele fala assim: educação física não mais. Não mais. Mas ainda não.
Mas ainda não. Isso. Me parece que esse processo de crise que a gente ainda está... e a crise é extremamente importante, né? Porque no momento de crise é que você consegue superar e avançar dentro de uma profissão, né? Se está tudo bem, você fica estagnado, né? Sim, sim. Então eu creio que a educação física vinha evoluindo, e dentro disso que você fala dessa profissionalização, dessa profissionalidade, então desse profissional, a gente consegue ver esses campos e essas próprias definições. Bom, um profissional, né, que acaba de fazer um curso de educação física, que sai em busca de um espaço de trabalho, e me deparo com um empresário que tem interesse, né, de programas de saúde do trabalhador. Isso mesmo, programa de saúde do trabalhador. Então, começa por aí, né? Então, essa formação hoje do profissional de educação física é fundamental. Eu já entro em alguns aspectos bem específicos. A partir desse ano, eu faço parte da Comissão de Ensino Superior do Conselho Regional de Educação Física. Certo. E o primeiro debate que nós teremos entre os coordenadores de todo o estado do Paraná é justamente sobre pensar, a partir de toda essa legislação, ter uma discussão junto com dois profissionais que são fantásticos. Alex Fraga, profissional de Educação Física da Universidade de Pelotas, e o professor Cútulo, que é da Univale, é um doutor, certo. Que fazem uma discussão extremamente importante sobre a visão que se tem, os empresários têm hoje, de um profissional de Educação Física e a necessidade de formação para a área da saúde. Bom, eu tive a felicidade de participar em 2010 um debate, né, onde se extrapolou o conceito de atividade física, de exercício físico, e se entendeu que esses sujeitos a qual o profissional de educação física, como qualquer outro profissional da saúde, vai intervir, deve ter como um planejamento e objetivos especificamente determinados para essa intervenção, algo que se chama de práticas corporais. Bom, mas se eu pensar em práticas corporais, o meu dia está posto aí, do momento que eu acordo ao momento que eu vou deitar. Essa é a intenção, né, de se tentar compreender o sujeito na sua totalidade. Então, a primeira coisa que a gente começa a romper é com conceitos mais específicos da atividade física. Não é que a gente vai esquecer de conceitos como esses, eles estão implícitos, mas há algo maior que é compreender o sujeito. Então, me parece que a educação física ela não vai dar conta mais só do horário livre desse sujeito, mas no momento de trabalho, ela é extremamente importante também que ela observe todo esse processo que vem ocorrendo e não somente uma avaliação ergonômica para ver que exercícios esse sujeito está fazendo na empresa para que eu possa utilizar de uma ginástica laboral e fazer um exercício compensatório. Isso me parece, a partir do que você fala do paradigma, eu me pautaria para um paradigma biológico, muito além do que nós queremos formar um sujeito a partir de um paradigma crítico, que é compreender esse sujeito na sua totalidade. Eu compreenderia ele simplesmente no momento que ele está fazendo um determinado movimento na empresa e vou lá produzir uma série de exercícios para fazer uma compensação. Engano meu de achar que eu estaria auxiliando esse empresário simplesmente por fazer algo compensatório, mas sim de não fazer com que esse sujeito entenda todo o processo ao qual ele deve passar e está passando naquele momento dentro de uma empresa, né? Então, me parece que hoje já tem algumas experiências em algumas multinacionais, empresas de grande porte, onde há uma espécie de consultório de um profissional de educação física, onde ele vai observar alguns problemas, não somente da ordem biológica, mas alguns problemas na dimensão social desse sujeito, desse trabalhador, aonde ele possa desenvolver um trabalho muito mais ampliado, né, e de compreensão, da compreensão corporal ou da sua corporeidade no espaço onde ele está trabalhando. Me parece que essa é uma mudança de concepção do profissional de educação física, né? Senão a gente ainda fica achando que a educação física ela está pautada para orientar um sujeito a uma atividade física. E eu discuto muito isso com os alunos, né? Me parece que existe um processo de flagelo aí. Eu já vejo uma questão, Francisco, que você colocou agora é extremamente importante. Quem advoga, quem atua na área empresarial sabe muito bem daquelas lesões corporais repetitivas que têm os funcionários, né? Se existir um profissional da educação física que possa fazer com que aquele cidadão que está erroneamente em atividade laboral, exercendo o seu trabalho, ter um profissional
falando, explicando para ela, você não deve fazer esses movimentos, lá na frente não vai ocasionar ações trabalhistas e nem indenizatórias contra a empresa, porque você acaba fazendo um trabalho preventivo para as empresas. Então, é nessa perspectiva que eu analiso a importância da educação física. Você pensando lá na frente para que o empresário não tenha problemas e que aquele cidadão que esteja dentro da empresa possa ter uma boa saúde e não ocasionar prejuízo também para a empresa. Perfeito, né? Perfeito, Fábio. Eu também penso assim, mas teria como primariedade, no Sim. momento que esse profissional fosse trabalhar, compreender melhor o trabalhador a qual ele está desenvolvendo qualquer plano. Certo. Então, me parece que eu nunca vou abandonar um conteúdo que é próprio meu, como profissional de educação física. Mas eu vou incorporar processos que me dão condições de fazer ou desenvolver ou intervir com uma amplitude muito maior com esse sujeito. Se você me contar assim, bom, eu trabalhei um dia todo, né, estou extremamente extenuado no dia de hoje, mas eu tenho fisicamente, e ainda tenho a necessidade de uma rotina de práticas corporais. Eu volto àquela ideia de flagelo. Utilizo um slide que é maravilhoso, né? Então, através das seitas, enfim, de algumas religiões, a ideia ainda do flagelo do corpo, né, que é a culpa, né, e a alma que está dentro desse corpo, que é a única que pode ser purificada, né? E utilizo uma imagem que é de uma ginástica de academia, de as pessoas erguendo peso. Aí eu pergunto, qual é o maior flagelo? Por que essa pessoa não está se flagelando? E aí me parece que a ideia da profissionalização que se coloca, efetivamente, ela está muito ligada aos valores a qual nós vivemos hoje, aos valores capitalistas. Nós seguimos isso, nós montamos, parece que a gente tem uma sequência quase fordista, aonde nós temos um planejamento, onde nós temos que permanentemente rever esse planejamento. Se você observar o professor hoje, ele é cobrado nos mesmos moldes. E às vezes nós não conseguimos parar, e precisamos parar, e muitas vezes repensar esse planejamento todo que nós fazemos. Então, nesse momento, que é fundamental de conversar com os alunos na formação e com as pessoas, bom, será que você não está fazendo algo que você fez durante todo o seu dia, que te deixou extremamente extenuado, e tu retoma uma mesma prática, porque isso já é do seu dia a dia, você já incorporou isso, e dentro da sua corporeidade só tem efeito e só tem sentido algo que se repita ou se reproduza a semelhança do seu dia a dia. Então tem algumas coisas que são extremamente importantes que as pessoas, os profissionais de educação física, reflitam no momento que estão indo para uma empresa, Fábio. Eu vou oferecer o meu trabalho, mas o meu trabalho ele tem que ter essa consciência de que eu estou trabalhando com sujeitos e que, dependendo o espaço onde ele esteja ou que ele desenvolva, são sujeitos que são de uma classe trabalhadora, que tem alguns problemas de acesso à informação e que nesse momento, como profissional de educação física, eu devo formá-lo também e dar condições a ele de ampliar a sua visão desse mundo a qual ele está vivendo, da sociedade a qual orienta o seu desenvolvimento social, né, e especificamente do ser humano que ele é. Quer dizer, me parece que isso é primário na vida da gente. Certo. Biologicamente, né, nós somos muito semelhantes, né, e conforme a atividade que eu fizer, né, ela vai fazer um bem ou não. Agora, pensar em qual prática corporal é fundamental, ideal, né? A partir desses fatores, acho que é fundamental. Certo, Francisco. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e já retornamos. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida.
Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. Liberato Dias Lixamentos e Móveis Rústicos, agora atendendo em sua nova loja. Renove seu assoalho ou parquet com o Liberato. Maquinário moderno aspira até 99% do pó. Também lixamento de pisos frios, mármores, granitos e porcelanatos. Conheça as novidades da loja Liberato Dias. Móveis rústicos com madeiras nobres, peroba, embuia, canela e outras. E móveis em madeiras de demolição. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos em madeira, com pergolados, decks e fachadas. Trabalhar com madeira é nossa especialidade há quase 40 anos. Liberato Dias, novo endereço, Rua Tamandaré, esquina com Xingu, em frente ao Residencial Teomar. Fones 3225-5099 e 3225-1535. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Preve inaugura em Pato Branco. Ressound Centro Auditivo. Aparelhos auditivos para cada necessidade. A Ressound é uma das maiores fabricantes de aparelhos auditivos do mundo, sempre com inovação em tecnologia e design. Preve em Pato Branco, na Rua Tocantins, 1702 Centro. Ressound Centro Auditivo. Aguarde! Estamos de volta com o professor e coordenador do curso de Educação Física da FADEP, professor José Francisco Grezana. Francisco, então agora saindo do mérito da questão do mercado de trabalho na educação física e entrando no dia a dia prático do esporte nacional. A gente sabe muito bem que nós temos várias modalidades esportivas e a principal delas, o futebol. E o futebol, pelo mercado de trabalho e pelo mercantilismo da profissão, a gente sabe que é o que mais tem sido objeto de investimentos. Eu te pergunto, por que as demais modalidades esportivas não têm uma visão melhor por parte das nossas autoridades públicas, do nosso governo, na questão de incentivos e apoiamentos? Tem um pano de fundo cultural também, né? Acho que o próprio Parreira, no momento, ele fala assim, o futebol não é um esporte, né? É cultura de um povo, é a cultura do Brasil, eu diria a cultura de muitos povos. Existe uma publicação fantástica que é O Futebol Explica ao Mundo. E você passa por todos os países, você vai ver que todos os movimentos sociais estão ligados ao futebol, né? Então eu concordo contigo e com a própria visão do Parreira, ele extrapola a visão de um esporte. E eu consigo olhar para ele, ou consigo olhar para o esporte e entender como funciona uma sociedade, né? Porque ela tem todo esse pano de fundo capitalista e ela é regida com as mesmas instâncias, as empresas, né, as entidades de administração até as entidades de organização e de prática, né? Então ela segue isso. Não que as outras modalidades também não tenham essa sequência, né? As entidades de administração e as entidades de prática. Mas qual é a grande diferença? Me parece, e aí eu acho que tem algo que eu acabei lendo há pouco, acho que é um grande problema, né, que vem do setor público, que está pautado pela Lei de Incentivo Fiscal. Os principais projetos, né, e que levam dinheiro, né, que é das declarações de imposto de renda para o esporte, estão centrados em clubes de altíssimo rendimento. Então os clubes empresas, então aquela lei de incentivo ao esporte, isso. Daí tem os benefícios fiscais. Só para você ter uma ideia, o CT do Corinthians, ele tem todo o investimento público através da lei de incentivo ao esporte. Me parece que não é um dinheiro bem aplicado. Me parece que o dinheiro bem aplicado seria da lei de incentivo ao esporte
para formar os talentos esportivos para práticas olímpicas, né? Como o vôlei, como o basquete, como o handball, né? O handball que vem, principalmente o handball feminino, que vem cada vez sendo... E a natação também, né? Isso, modalidades que estão surgindo, mas com parte desse dinheiro, parte de projetos que estão assim. Nós temos um empresário de Pato Branco, a qual participa de um clube de tênis, auxiliando na formação de atletas de 12 a 14 anos, até 17 anos, mas entre 12 e 14 anos que já são expoentes nacionais, são campeões brasileiros. Quer dizer, me parece que esse é um investimento correto, né, da lei do esporte. Na verdade, você quer dizer o seguinte, que as demais modalidades elas também têm que ser atendidas, e não somente o futebol. Sim, né? o futebol, por tudo que ele... pela paixão, né, ele extrapola muito o que é ser uma modalidade esportiva. Né? Ele tem outros valores que estão implícitos nisso. Né? Inclusive a corrupção. Né? Inclusive a corrupção. Muito forte. Bom, eu imagino... que para que o próprio esporte, né, essas modalidades esportivas, e não como algo que seja hegemônico, porque eu não posso pensar ainda mais como profissional de educação física, que o esporte é algo hegemônico, né, mas como um dos conteúdos da minha área, a qual gera um montante de recursos muito grande, mas a necessidade que eu possa fazer com que todas as pessoas tenham acesso a esse bem, né, esse bem cultural. Então, seja ele o futebol, seja o vôlei, seja o basquete, as políticas públicas devem estar muito bem voltadas para que as crianças tenham contato, para que as pessoas utilizem isso como uma forma de lazer, um lazer físico, e que a terceira idade possa permanentemente utilizá-la como um bem-estar, como uma geração de qualidade de vida. Eu imagino o esporte com esse viés. Bom, estou num curso onde tem um bacharel, que forma técnicos, e para isso eu tenho que ter as melhores tecnologias dentro de uma instituição. Então, há uma perspectiva agora que a avaliação do clube, dos atletas do Paraná Clube, seja feita por um egresso da instituição, que está terminando seu doutorado, e que a FADEP faça o auxílio a partir de todo equipamento, de toda a tecnologia que nós temos, a gente possa assessorá-lo, e aí... através dos protocolos, que nós temos um excelente fisiologista, que é professor de educação física, que é o Belmar, auxiliando esse profissional também de educação física, eles possam avaliar uma equipe, né, de alta performance, sim, que tem interesses, né, para além simplesmente de uma prática esportiva. Mas essa mesma tecnologia tem que estar disponível para o sujeito que quer fazer a sua corrida ou a sua caminhada. E aí sim, me parece que eu dou um salto em relação a uma prática simplesmente orientada por uma necessidade, mas sim compreendo melhor também esse sujeito pelo paradigma biológico, então. Certo. Assim. Então, mas essa relação de fazer com que o esporte me carregue, também eu tenho que segui-lo, mas usar tudo isso que se produz de tecnologia e colocar à disposição da sociedade. Eu acho que essa é uma relação importante. Você comentou antes a respeito do sedentarismo e na questão dos adultos e dos idosos. A gente tem visto essas academias ao ar livre nas cidades. Em qualquer lugar você está vendo ali que eles estão colocando o poder público, até com uma questão política, na questão de saúde, que estão preocupados, né, com o sedentarismo da população. E aí a gente vê alguns velhinhos, algumas pessoas fazendo exercícios com aqueles equipamentos. Eu te pergunto, será que não teria que ter um profissional acompanhando aquele momento de esporte, de lazer e de educação física daquele cidadão que está ali? Porque muitos a gente vê que não sabe nem como usar os equipamentos. E são equipamentos complicados, difíceis, né? Então... Perfeito. O que você aponta é primordial, né? Eu tenho um espaço onde vou fazer uma prática corporal que eu não sei quais são os meus limites, né? Justamente. A minha capacidade de desenvolvê-la. Eu vou fazendo, vou realizando. Daqui a pouco excedo a minha carga máxima,
né? Não tenho algo que eu possa comparar, não sei fazer nem mensurar a minha frequência cardíaca para ver se estou acima, ou uma zona alvo de trabalho. Um ataque cardíaco no cidadão, né? Ali? Exatamente. Um mal súbito? Existe um programa a qual a cada 2 anos nós levamos os alunos do curso de Educação Física para Buenos Aires, onde eles têm aula numa universidade. Nós, professores, trabalhamos com os alunos dessa universidade, enfim, é um verdadeiro intercâmbio acadêmico durante uma semana. E a gente visita alguns espaços. Existe um instituto chamado Morilevski. Nesse Instituto Morilevski, existem diversos profissionais de educação física que acompanham essas pessoas. E aí, o que é interessante pensar, porque numa academia como essa, lá estão sujeitos com diversas patologias, cardiopatas, hipertensos, eles estão ali sozinhos. Sozinhos? Isso. E quem colocou aqueles equipamentos foi o poder público. Justamente. Então, olha a responsabilidade. Talvez essa é a grande busca do Ministério da Saúde, do profissional de educação física. Ele sabe da importância dele, não mais como simplesmente promoção da saúde. Nós não vamos trabalhar com a prevenção, esses conceitos são extremamente interessantes de compreender. Né? O que é prevenção? Por que o profissional de educação física, não é que ele não trabalhe com a ideia da prevenção, mas ele está além da prevenção, ele está trabalhando com a promoção, que é muito maior. E hoje a gente pensa em algo maior ainda. Essa visão antropológica da totalidade do sujeito vai me dar condições, nesse espaço da academia ao ar livre, de poder orientá-lo. Né? Mas o que é importante é que comece a se integrar, acho que o NASF é fundamental, é a integração de diversos profissionais. Cada um com as suas ferramentas, cada um com a sua formação específica, discutindo num grande espaço, numa grande mesa, a necessidade do que se fazer para melhorar o espaço de convivência e no benefício das pessoas. Eu vejo isso dentro dessa relação, né, da saúde e de espaços como são criados. Como isso se concebe? Né? Quais são as pessoas que pensaram? Como aproximar a universidade que vem produzindo conhecimento, que vem fazendo pesquisas e fazendo críticas sobre esses espaços, também dizendo onde existem programas já que estão implantados, e isso são simplesmente algumas ferramentas que são colocadas ali, né, que essas pessoas não têm consciência de tudo que eles estão... Eu vejo isso com preocupação, Francisco, porque a sociedade é uma coisa bacana por parte do poder público, mas essa orientação técnica e profissional tem que ser exercida, tem que estar junto com esses cidadãos, porque é uma questão pública, de ordem pública, de saúde pública, né? Então eu vejo com preocupação. Francisco, nosso tempo está terminando e eu gostaria então agora das suas considerações finais e aí nós encerramos o nosso programa. Bom, eu agradeço o convite para falar um pouquinho do que é ser um profissional de educação física e ao mesmo tempo, Fábio, de lembrar da importância desse profissional na sociedade. Eu imagino que essa identidade vem se modificando, esse olhar para esse profissional vem se modificando, em virtude dos aprofundamentos, da dedicação e do empenho, né, e nessa busca dele compreender-se, né, sobre essa profissionalidade que ele deve ter. Certo. Eu acho que nós estamos num avanço muito grande em virtude também da crise qual nós passamos. Que bom. Quero te agradecer a presença, Francisco, dizer da importância de profissionais como você, como professor, como coordenador do curso de Educação Física da FADEP, e porque dizer também que pessoas como um amigo aqui são importantes para a nossa sociedade e estão elevando o nível educacional da nossa gente. Muito obrigado pela tua presença e quero dizer a todos aqueles que estão nos assistindo que o programa Sem Fronteiras é isso, trazer pessoas de bem, com visão, com sabedoria, com inteligência e sempre em prol da nossa sociedade. Muito obrigado e até semana que vem.